Olá, meu nome é Christopher Marim e sejam muito bem-vindos ao Tá em Alta. De acordo com o Observatório das Migrações Internacionais e o Departamento de Migrações do Ministério da Justiça, até março de 2021, 23.906 estrangeiros começaram a morar no Brasil, e 60% desses são venezuelanos e haitianos. Sejam aqueles que chegaram no Brasil há pouco tempo ou os que estão aqui há anos, eles possuem os mesmos direitos e deveres que os brasileiros nascidos no país. Como exemplos de leis voltadas para esta população estão a Lei de número 9.474, do ano de 1997, e a número 13.447, de 2017, ambas que instituem diversos direitos para migrantes e refugiados. Porém, mesmo que sejam garantidos esses direitos, na prática há a presença de casos em que o Estado e a população vão contra essas leis. Recentemente, em 8 de julho, foi registrada uma agressão a um imigrante haitiano no frigorífico da BRF em Chapecó, Santa Catarina. O trabalhador foi imobilizado e agredido por 3 seguranças do frigorífico, após uma discussão do empregado com seu supervisor. A vítima relatou que no momento do acontecido gritou por ajuda enquanto sentia dores nas costas e dificuldade para respirar. Enquanto o caso é investigado, os funcionários foram afastados, incluindo a vítima e seu supervisor. Outro exemplo aconteceu no dia 7 deste mês, em que o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, TRT-SC, condenou uma produtora de suínos de Chapecó a pagar R$10 mil de indenização a um trabalhador migrante do Haiti por assédio moral no ambiente de trabalho. A vítima atuava no carregamento de rebanhos de porcos para os caminhões da empresa e relatou que era constantemente hostilizado pelos colegas de trabalho com vaias e deboches sobre seus problemas de saúde. Nestas situações, mesmo com consciência dos empregadores, os trabalhadores não eram repreendidos. Para discutirmos sobre esse caso, sobre os direitos dos imigrantes e os casos de preconceito em Chapecó, conversamos com a advogada da vítima, Ingra Carina Argenta, que é bacharel em Direito e atua na área do Direito de Trabalho. O que caracteriza como assédio no ambiente de trabalho? É só físico, psicológico? Mais psicológico do que o físico, propriamente dito, né? Porque o assédio moral, ele acontece muitas vezes nas entrelinhas, nas entranhas das coisas. Ele não tem uma regra clara, a gente dizer, olha, todo o assédio funciona assim, todo o assédio começa assim, porque ele depende do assediador. Depende de qual é a postura que o assediador assume, né? Se ele inicia com brincadeiras, com piadas de mau gosto, e depois isso vai evoluindo por uma perseguição diária. Mas o conceito de assédio moral é o seguinte, ele se caracteriza por situações contínuas de desrespeito, que humilham, que trazem um sofrimento para o trabalhador no ambiente de trabalho. Então, é por brincadeiras, é por falas, é por piadas, é por uma cobrança abusiva. Nós temos o assédio que faz o trabalhador se desacreditar, o trabalhador achar que ele não tem capacidade. E muitas empresas aderem, é institucional esse assédio criado por eles. É você usar dessa forma para diminuir a capacidade do teu colaborador e fazer com que ele se sinta negativado, que ele não se sinta bem e que ele produza o mínimo para que ele não se gere daqui a pouco uma própria concorrência, ou seja melhor do que a empresa que ele está trabalhando. As provas para o assédio, às vezes, elas são difíceis de conseguir. Com o uso do celular, com o WhatsApp, né, com essa melhora dos aparelhos, popularizou os smartphones, trouxe uma forma mais fácil do trabalhador chegar. Grava um vídeo, um áudio, tira uma foto no momento. Mas o que é o assédio? Precisa comprovar que ele é reiterado, né, que não é uma situação ou outra esporádica, com vídeos, mensagens, e-mails, mensagens de WhatsApp, áudios, outros momentos de conversa que você veja, ou que você presencie, e que outras pessoas estão presenciando o teu sofrimento. Nesse caso em específico, foi feita toda essa produção de prova, de fotos, vídeos, houve prova testemunhal também em audiência, que eram outros colegas que trabalhavam também na mesma empregadora e passaram por situações parecidas e que viam como que a empresa tratava o trabalhador. O fato dos colegas zombarem e o supervisor apoiava, ria, brincava, humilhava ele junto, que também demonstrava a negligência da empresa em coibir aquela prática. A empresa ainda não pagou a indenização, eles fizeram um novo recurso para o TST, né? Já fizeram agora fizeram um agravo de instrumento para destrancar um recurso de revista lá para o TST, para tentar diminuir. Acredito que não tenha muito efeito, porque no TST não se discute mais matéria de prova, né? Somente matéria de direito e violação de lei.
Então, no caso dele, como ficou comprovado pelas provas, acredito que não vai ter efeito, mas somente vai tardar o pagamento, né? Que também faz a pessoa sofrer, porque fica com a carteira em aberto, não consegue o trabalho, não consegue receber o valor do processo, que se for considerar não é a grande também, né? Um valor de indenização de 10 mil não é um valor absurdo, poderia ser muito maior pelo potencial que a empresa tem. Para quê? Para que fosse realmente garantido o caráter punitivo pedagógico que a condenação judicial traz. Para que a empresa pare de ter essa prática de fazer com que as pessoas passem por esse sofrimento. No momento que você não é rígido, você não proíbe, você automaticamente libera, né? Na Justiça do Trabalho, a responsabilidade é da empregadora. Então, se ela é negligente em cuidar como o seu trabalhador está desempenhando as atividades lá dentro, ela que paga. Agora, se a empresa quiser buscar de forma regressiva alguma coisa dos colegas e comprovar que não era um erro dela e sim dos trabalhadores, aí é uma questão aberta, né? Mas, nesse momento, não estamos tendo muito êxito nas sentenças de valores altos, né? Mesmo que pouco foi garantido o direito, isso já é mais do que o próprio recebimento. A empresa não optou pela oitiva dessas pessoas. Levou outras testemunhas aleatórias, mas que não estavam envolvidas no caso. A defesa é uma defesa padrão, como praticamente toda a defesa. Quando você é réu em um processo, você nega, né? É uma tese negatória, uma tese de defesa que nega a existência daqueles fatos e que joga a responsabilidade para o autor do processo comprovar que é real, que é verdade o que ele está alegando na petição inicial. O relato é quase que unânime, né, deles, e não são haitianos ou estrangeiros que chegaram há pouco tempo. Na grande maioria são pessoas que estão há 8, 10 anos, o mínimo de 6 anos já estão no nosso país. Eles firmaram esse convencimento diante de muita vivência, né? O preconceito, ele é escancarado de colegas de trabalho, supervisores, muitos gestores de empresa, na nossa região e acho que até no nosso país, não é só aqui. Mas aqui, talvez por a gente ter uma cultura mais enrijecida de algumas coisas, piora. Os direitos da Constituição Federal estão garantidos a eles também. O fato deles estarem aqui, todos eles estão documentados, na situação deles é legal no nosso país. Eles sofrem muito calados, em decorrência do medo de gerar um processo judicial e serem deportados. Eles têm medo disso. Eles evitam o conflito. Inclusive, isso prejudica até que eles busquem as delegacias de polícia e registrem os boletins de ocorrências pelo que eles passam. Ou, até hoje, o que eu mais vi, assim, é uma demanda trabalhista, é uma questão mais tranquila. Nunca é levado muito para o lado criminal em razão do problema que eles acham que vai criar com a questão criminal e possa prejudicar a estada deles aqui. Nossa região tem uma dificuldade muito grande com as diferenças, é o que eu sinto, né? E o comentário é sempre o mesmo, eu já ouvi comentários muito duros, muito tristes, inclusive, porque são seres humanos que têm todos os direitos idênticos a nós não somos melhores que ninguém, e a gente humilha, despreza, desrespeita. Eu não acho que nós não estamos preparados, ou deveríamos, mas pelo menos não estamos oferecendo uma vivência adequada e respeitosa para eles aqui. Casos de racismo, de homofobia, intolerância religiosa. Então, as pessoas sofrem muito no ambiente de trabalho e são desrespeitados em todos os sentidos, porque é inadmissível que na época e no ano que estamos vivendo, no século que estamos vivendo, na era digital, ainda passamos por tais situações. A gente pode pensar diferente. Isso é bacana para a gente construir uma sociedade melhor. Agora, a gente só não pode pensar diferente quando é negro, quando é estrangeiro, né, quando é LGBT, quando é mulher. Não, e não é nem só os estrangeiros, também os nossos colegas, os habitantes aí do Nordeste, que também estão aqui, que também estão passando por situações assim. A gente precisa mudar isso, né? A gente precisa mudar isso. E como que a gente muda isso? Fazendo o que a gente está fazendo, né? De um a um, dando publicidade, discutindo, botando a cara a tapa, enfrentando nos processos, porque também não é fácil para quem defende. E é difícil para fazer prova, é difícil para você provar que é real, que é verdade, ou muitas vezes você produz a prova, mas você não ganha a causa porque gera
gera uma jurisprudência, gera uma possibilidade de muitas outras pessoas ingressarem com aquela ação, e eu sei que a intenção não é essa, né? A gente tem o direito a ser livre, e aí a gente acaba não sendo, né? Porque você não consegue ser feliz. Você tem que ser o que a sociedade acha que é melhor para você. Não é aceitável, né? Chegamos ao fim do Tá em Alta de hoje. Se cuide, mantenha o distanciamento e siga as normas sanitárias. Até a próxima!